fluido cósmico universal. Mas, se acompanharmos a ciência em suas induções, se nos é possível conceber um estado em que a matéria se ache tão rarefeita que o seu movimento molecular a liberte da atração terrestre. É o éter dos físicos que primeiro realiza essa concepção. Para serem compreensíveis os diversos aspectos da energia, imaginou-se o universo cheio de uma substância imponderável. Perfeitamente elástica, a qual, graças à sua sutileza, penetraria todos os corpos. Conforme vibre mais ou menos rapidamente, essa matéria dá lugar aos fenômenos que para nós se traduzem em sensações de calor, sendo as mais lentas vibrações, de eletricidade, se forem as mais rápidas, e raios obscuros, se for atividade química. Finalmente, as vibrações excessivamente rápidas da luz visível e invisível. Será aí, porém, o limite extremo que não se possa ultrapassar nas pesquisas? Não, pois sabemos, pelas experiências espíritas, que os espíritos têm os corpos fluídicos que nenhuma das formas da energia pode influenciar. Nem os frios intensos dos espaços interplanetários, que chega a 273 graus abaixo de zero, nem a temperatura de muitos milhares de graus de sóis, qualquer influência exerce sobre a matéria perispirítica. É que esses invólucros da alma procedem do fluido cósmico universal, isto é, da substância em sua forma primitiva. Nenhuma mudança poderá atingi-la. Ela, em sua essência, é imutável. Não se acha sujeita a decomposições por não poder simplificar-se. Uma vez que se encontra no estado inicial, último tempo aqui onde fatalmente ter todas as mutações. Mesclam mais ou menos o perispírito e os fluidos do planeta a que o espírito se acha ligado. O trabalho da alma consiste justamente em desembaraçar
o seu corpo fluídico de todas as escórias que se lhe agregaram desde a origem da sua evolução. Entre esse estado perfeito, em que o mínimo de matéria é animado do máximo de força viva, e o estado sólido a menos de 270 graus, em que o máximo de matéria contém um mínimo de movimentos vibratórios, há uma infinidade de graus que formam a escala de todas as modalidades possíveis da matéria. Estamos, pois, cientificamente autorizados a dizer que os fluidos não são simples criações da imaginação, que eles correspondem, no mundo físico, a realidades positivas, a estados ainda não descobertos. Mas que a matéria radiante, os raios-x, o fluido que impressiona as chapas fotográficas e o éter, nos animam a conceber como existência de fato. Não é de duvidar-se que pesquisas ulteriores farão se descubram mais tarde essas modificações tão variadas dos estados da substância primitiva. À medida que se aperfeiçoam os nossos métodos de investigação, e que a ciência volte suas vistas para o invisível e para o imaterial. Em vez de se acantonar o sistema no domínio grosseiramente tangível cujo território é tão limitado. O azoto é o nutriente nobre que muitas vezes falta no solo e que é requerido pelas plantas em maior quantidade. Aliás, a força da evolução obriga fatalmente os retardatários a abrir o intelecto às novas concepções. A fotografia do invisível, quer opere nas insondáveis profundezas da extensão, quer penetre no interior das substâncias opacas, patenteia ao espírito possibilidades que, há alguns anos apenas, seriam taxadas de utopias supersticiosas. Faz-se mistério que a humanidade se liberte das enervantes afirmações dos materialistas. Soa a hora em que tem de cair o véu que tolhia a visão clara da natureza. Apesar das mais extravagantes teorias, forjadas para explicar os fenômenos espíritas sem a intervenção dos espíritos, a verdade se evidencia de maneira esplêndida. Sim, temos uma alma imortal,
Assim, as vidas sucessivas na Terra e no espaço são simples trechos do interminável caminho do progresso. E todos nos achamos em marcha para altos destinos. O sentimento da imortalidade, que sempre se manifestou em todas as idades do gênero humano, que se atestou de modo tangível em todas as épocas, por manifestações semelhantes às que hoje observamos, está preste, enfim, a receber sua explicação científica. Esplenderá então a moral sublime da solidariedade, da fraternidade e do amor, forçosa a consequência das vidas sucessivas e da identidade de origem e de destino. Por termos o sentimento vivo de que soou a hora em que a ciência há de unir-se à revelação, é que todos os esforços empregam por trazer a nossa pedra ao edifício. Para todos os espíritos independentes que se não achem cegados por ideias preconcebidas, são fora de dúvida que as descobertas contemporâneas acarretam firmes apoios ao espiritualismo. As especulações precedentes sobre a matéria no estado sólido, líquido ou gasoso se justificam plenamente, como é fácil de se ver. Dado que, verdadeiramente, os gases são formados de átomos, a moverem-se em todos os sentidos com prodigiosa rapidez. É claro que, resfriando-se esses gases, isto é, reduzindo-se-lhes o movimento, suas moléculas se aproximarão. Se ao demais ajudarmos a concentração por meio de pressões enérgicas, o gás há de passar ao estado líquido. E de, afinal, solidificar-se quando as suas moléculas possam exercer as mútuas atrações. É precisamente o que se dá. Só ultimamente se chegou a comprovar esses resultados que a teoria fazia prever. Assim é que o Sr. Cailletet mostrou que o oxigênio se liquefaz a 29 graus abaixo de zero, sob uma pressão de 300 atmosferas. Ou então, conforme o Sr. Wroblewski
o determinou sob a pressão da atmosfera, mas fazendo descer a temperatura a 184 graus abaixo de zero. O ar que respiramos se torna líquido quando a temperatura é de 192 graus abaixo de zero. A menos 2 graus, também o azoto se torna líquido. De sorte que, se o Sol se extinguisse, isto é, se deixasse de nos dar o calor que mantém todos os corpos terrestres do estado atual, a Terra seria inabitável, porquanto o ar provavelmente se solidificaria, bem como o hidrogênio e todos os gases. Não mais haveria atmosfera e um frio mortal substituiria a animação e a vida. Incontestavelmente reina continuidade em todas as manifestações da matéria e da energia. Todos os estados tão diversos das substâncias se ligam entre si por estreitos laços. Não há barreira intransponível a separar os gases impalpáveis das matérias mais duras ou mais refratárias. Em realidade, uma continuidade existe perfeita nos estados físicos que podem passar de um a outro por gradações tão suaves. Que racionalmente podem ser considerados formas amplamente espaçadas de um mesmo estado material. Tanto mais exato é isto, quanto nenhum estado material possui qualquer propriedade essencial de que os outros não partilhem. Os sólidos, sob fortes pressões, se escoam como os líquidos, e os gases podem comportar-se como corpos sólidos pouco compressíveis. O Sr. Tresca, submetendo o chumbo a uma pressão de 130 kg por centímetro quadrado, fez correr dele um veio líquido como se estivesse fundido. O seu Dobré produziu erosões e arrancamentos em blocos de aço pela força de gases violentamente comprimidos. O efeito foi semelhante ao que teria produzido o choque de um buril de aço energicamente acionado. Hoje se compreende que a grandeza do efeito que um corpo produz está longe de corresponder ao peso desse corpo. Assim, uma quantidade extremamente fraca de gás, diz o Sr. Dobré, falando da dinamite, produz efeitos verdadeiramente assombrosos.
O peso de 1,5 kg de gás atuando sobre um prisma de aço de 134 cm², o que corresponde ao peso de 162 mg por milímetro quadrado, produz nele, a par de diferentes escavações na superfície, o seguinte: rupturas que somente pressões de 1 milhão de quilogramas seriam capazes de produzir. Isto é, a pressão de um peso 600.000 vezes maior do que o gás causador de tais despedaçamentos. Esmagamentos que não podem corresponder a menos de 300 atmosferas. Postas em confronto com efeitos mecânicos determinados pelo raio, mostram essas experiências que as mais altas formas da energia se acham sempre ligadas à matéria cada vez mais rarefeita. É, pois, por indução absolutamente legítima que acreditamos na existência dos fluidos. Isto é, de estados materiais em que a força viva das moléculas ou dos átomos aumenta sem cessar, até o estado primitivo, que se caracterizará pelo máximo de força viva no mínimo de matéria. Entre a matéria sólida e o fluido universal, depara-se com uma imensa série graduada de transições insensíveis em que o movimento molecular vai a constante crescendo.